two, three, days go by. Sense of time, displays, running, dragged to hell, gotten by mankind. Olá, caros ouvintes de microfonia. Hoje nós vamos entrevistar a banda Válvera. Estou muito feliz em entrevistá-los e vamos para a primeira pergunta. Eu queria parabenizar vocês pelo clipe de The Down Colony, né, que fala sobre essa questão antimanicomial, em especial o Holocausto brasileiro, né, que trata do hospital psiquiátrico que teve no Brasil, que segregava os indesejados da sociedade, né? E eu queria saber se vocês vão fazer mais músicas a respeito da segregação dos indesejados da sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Com instituições como a prisão, por exemplo. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Glauber da banda Válvera. Queria agradecer, Magnólia, o convite, né, para participar aqui do Microfonia, e é uma baita honra para mim. Bom, sobre a pergunta, The Damn Colony foi sobre o hospício, né, no Hospital Colônia de Barbacena, que é um marco terrível para a história do país, né, uma coisa que a gente espera que nunca mais aconteça, a gente espera que as pessoas tomem conhecimento do que aconteceu, porque por mais bizarro que possa ser, muita gente não faz ideia disso. E quando a gente começou a falar sobre esse assunto, e começou a conversar com pessoas próximas, a gente viu quantas pessoas não faziam ideia disso, né? E esse álbum em específico, do Válvera, que é o nosso terceiro álbum de estúdio, que é o Cycle of Disaster, a gente decidiu falar de assuntos relacionados ao Brasil. Então a gente fala sobre o incêndio do edifício Joelma, a gente fala sobre pedofilia, sobre o caso do João de Deus, a gente fala sobre desmatamento, são vários assuntos que a gente aborda, como o Césio 137 que aconteceu em Goiânia, né? Então assim, a gente pegou todos os desastres brasileiros, né? E esse em específico me chocou bastante, porque quando a gente foi, né, estudar a história e ver, a gente leu que 70% das pessoas que estavam lá não tinha problemas psicológicos, né? Eram realmente pessoas indesejadas pela sociedade, por pessoas mais poderosas. E com a intolerância que a gente vê o mundo hoje, né, a gente analisa o Brasil aqui, né, as pessoas não conseguem mais conviver, ter opiniões diferentes, né? Para algo assim voltar a acontecer, se já não está acontecendo em algum lugar, é muito fácil. Então, assim, eu acredito que com a música a gente possa ser a voz de quem não consegue dizer, que não consegue ter aquela força para dizer. Então eu penso que o artista ele tem essa obrigação de levar o questionamento, de levar uma informação. Apesar do nosso estilo ser um quebra-pau o tempo todo, mas eu falo, é importante a gente ter fundamento naquilo que a gente fala, né? Ter alguma mensagem naquilo. Então, assim, com certeza a gente vai trabalhar mais assuntos desse tipo. A gente está só começando, né? Essa foi a ponta da corda. A gente teve a ideia de fazer esse tipo de abordagem com esse álbum. O álbum passado a gente falava do inferno que a pessoa cria para ela mesma, né? Os atos e as coisas que devolviam para a própria pessoa. E nesse a gente decidiu falar sobre os desastres, e eu acho que dá pra gente trabalhar muita coisa, porque o Brasil tem muita coisa acontecendo, né? Eu vi que vocês se basearam em uma obra, né, literária para poder fazer uma das músicas de vocês e um dos clipes de vocês, que foi o The Down Colony. Eu queria saber se outras obras literárias ou até mesmo outros trabalhos artísticos inspiram vocês nas músicas de vocês
Eu queria que vocês citassem ou falassem sobre. Sim, enquanto a gente fazia essa pesquisa, a gente, né, parou nos livros ali, foi achar documentários, vários amigos psicólogos, psiquiatras indicaram pra gente, então a gente fez uma pesquisa bem legal, para não falar besteira, porque tem que ter coesão que se fala, né? E não é a primeira vez que a gente usa algum livro, a gente já fez uma releitura, né, vamos dizer assim, uma releitura valverizada da Divina Comédia, do Inferno de Dante, no álbum passado, que o álbum chama Back to Hell, e essa música é a Gates of Hell. Então a gente sempre gosta de trabalhar, eu e o Rodrigo, que sempre fazemos as letras, a gente gosta de ler, a gente gosta de estar sempre acompanhando história e coisas assim, então eu acho que isso não vai parar, na verdade vai aumentar, né? Com certeza teremos mais músicas inspiradas em algum livro, e documentários e tudo mais. Eu queria saber por que vocês escolheram o thrash metal como forma de expressão artística. Falando de rock, nós temos vários tipos de rock. Nós temos os rocks mais suaves, né? E temos os rocks mais pauleira, vamos assim dizer. Por que o thrash metal como forma de expressão, de sentimento? O que esse som tem de especial para vocês? Essa pergunta é bem legal, porque se eu for te dizer, quando a gente começou a banda, a gente não fazia ideia do que a gente queria atingir. A gente era só uma galera querendo fazer um som e beber e tocar. Então, assim, a gente escuta tudo. A gente, o Rodrigo, ele tocava MPB, tinha guitarra semiacústica e tudo mais. Eu vim do punk, mas eu aprendi a tocar violão com sertanejo. Então, assim, eu acho que o caminho, a nossa estrada levou a gente pro thrash. Porque quando a gente fez o nosso primeiro álbum, que era em português, a gente teve um problema muito sério. A gente era leve demais para tocar com a galera do metal e a gente era pesado demais para tocar com a galera do rock. Então a gente ficava num meio que não existia nada. Aí fala, mas isso é legal. Vamos dizer assim, se não tem concorrência e se não tem um mercado para isso, é bem difícil, porque você precisa de uma grana para fazer publicidade e tudo mais. E a gente não tinha isso, né? Nem de longe, nem agora a gente tem toda essa grana. Então, assim, pra gente conseguir entrar nos festivais, participar, né, dividir palco com outra galera, que aqui no Brasil a galera não divide muito, né? Ou é extremo, ou você não vai achar um festival que vai mesclar muito, tirando um Rock in Rio da vida, né? Ou coisas assim. Mas nos festivais do underground que nós tocamos, sempre é tudo muito segmentado. Então, assim, quando a gente começou a ir nesses festivais, e a gente tinha que dividir palco com Ratos de Porão, Crisium, Torture Squad, sabe? Não tinha como a gente não partir para um lado mais pesado. E o nosso sonho sempre foi tocar na Europa, sempre foi tocar nos Estados Unidos. E a gente começou a analisar, falou, cara, o que a gente vai fazer? Pra gente conseguir o que a gente quer, a gente vai ter que ficar um pouco mais pesado. E naturalmente a gente gosta, na hora de tocar a gente já tinha essa mão mais pesada ali de fazer e de tocar mais rápido ao vivo. Tanto que a gente às vezes tocava ao vivo algumas músicas do primeiro álbum, que é o Cidade em Caos, e o pessoal falava, cara, vocês são uma banda de thrash metal. Aí a gente falava, thrash metal? Aí a gente ouviu o thrash metal, via né? O tutá da bateria. Falava, cara, mas a gente não faz isso no CD, mas ao vivo parecia. Então a gente falou, cara, vamos pegar o que a gente já leva de tendência, o que tá correndo no DNA, vamos aceitar o que a gente já tá entregando, né, inconscientemente. Então a gente foi pesquisando e acabou chegando no thrash metal, né, de bandas como Metallica, né, que a gente gosta, que são inspirações pra gente. E quando a gente conseguiu entrar nesse meio do thrash metal, a gente já conseguiu tocar em todos os festivais que antes a gente não conseguiu entrar. A gente conseguiu a nossa primeira tour europeia, a gente tocou, né, por 8 países, ficamos 28 dias. E a gente foi tocando com outras bandas lá e a gente viu que a galera não tem dó, né? É sempre um som pesado e tudo mais. Só que a gente, apesar de fazer um thrash metal, a gente gosta de colocar melodia, a gente gosta de fazer outras coisas no meio da música. A gente não é um metaleiro xiita, que tem que ser aquela coisa pesada o tempo todo, né? Então não é à toa que o pessoal lá da Europa, a mídia especializada deles, começaram a falar que nós somos neo-thrash.
que é um estilo novo de thrash metal, que é um thrash metal menos chita, um thrash metal mais aberto a novas possibilidades e misturas. E a gente adorou essa ideia, então hoje a gente fala que o Valver é uma banda de neo thrash. Eu queria saber se vocês já receberam proposta de alguma gravadora para gravar CD com selo, ou se vocês estão de boa mesmo no rock alternativo e preferem ficar no alternativo. Olha, eu vou começar pelo fim da pergunta, assim, o underground é meio que onde toda banda começa, né? Mas o Valver não tem a intenção de viver no underground para sempre. A gente quer sim figurar entre grandes bandas, tocar nos maiores festivais. Eu acho que ainda é um processo. A gente não sai do underground a hora que a gente quer, né? A gente sai quando a gente realmente consegue com o trabalho a cair no gosto da grande mídia, né? Começa a veicular em lugares maiores, tocar em grandes festivais. Então a gente está nesse trabalho, a gente está tentando cada dia subir, crescer o nosso nome, fazer um trabalho mais consistente, porque, assim, o underground é muito legal, a gente conhece muita gente, muita banda boa, mas ainda não paga minhas contas, né? Eu preciso de mais, porque a gente escolheu isso como profissão, isso não é hobby, né? Então, quando o cara falar, o cara não pode ser vendido, eu penso o seguinte: existe inúmeros pensamentos a respeito disso, né? Daria uma outra conversa a respeito disso, mas eu penso assim, todo mundo quer ter o seu trabalho bem sucedido, todo mundo quer trabalhar legal. Então, a gente não tem medo de cair no mainstream, não. Então, estamos trabalhando realmente para isso. Sobre a gravadora, né, esse último álbum nosso, já o Cycle of Disaster, já saiu com uma gravadora americana. Quando a gente estava terminando esse trabalho, o Michael, o dono dessa gravadora, desse selo, que é a Brutal Records, né, dos Estados Unidos, ele ouviu o nosso som, entrou em contato com a gente e falou: cara, vocês não vão lançar isso aqui independente, isso aqui vocês vão lançar comigo. Então, assim, já fizemos todo o trabalho, marcamos data. Esse álbum eles soltaram pro mundo todo, e a Brutal Records é um segundo braço, vamos dizer assim, da Sony, né? Então, foi para Japão, Europa, Estados Unidos, até aqui no Brasil. Então eles dão um grande respaldo, joga a gente para mídias, saiu release, né, resenhas no mundo todo. Assim, a gente sente a diferença disso do álbum passado que a gente fez sozinho e agora esse com uma gravadora do lado, então muda muito. E o nosso contrato é por 3 anos e a gente tem que produzir mais 2 álbuns com eles, e aí a gente vê o que acontece depois. Mas não vou reclamar não, tá bem legal. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes e queria agradecer a vocês darem entrevista pra gente, foi muito legal. É isso, um beijo, um abraço. Queria agradecer a todo mundo que parou aí para ouvir essa entrevista, para conhecer um pouquinho do trabalho do Valvera. Queria te agradecer muito pelo espaço e oportunidade. Valeu mesmo, isso faz toda a diferença pra gente. Galera, sigam o Valvera nas mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. A gente tá no Spotify, Deezer, Apple Music. Compartilhem, mostrem pros amigos. Vamos dar aquela força para as bandas brasileiras, que aqui a gente sabe que aqui a gente tem que lutar e cada dia, como diz, cada dia matar um leão, né? Mas eu queria agradecer muito mesmo, Magnólia, valeu, é inexplicável a gente poder falar de uma coisa que a gente ama tanto, né? Poder levar isso para as pessoas, e de verdade, muito obrigado, fica aqui meu grande abraço para todos vocês, e é isso aí, Valvera na área, galera, valeu! Time is a prodigy.